Olá pessoal, o vídeo de hoje eu vou falar sobre a diferença entre entendimento ativo e entendimento passivo. Mas antes eu quero começar com as seguintes perguntas que podem servir como processo de autorreflexão mesmo. Você é um consumidor compulsivo por novos entendimentos, mesmo sabendo que estes não serão úteis? Você busca entendimento pelo entendimento ou mesmo busca o entendimento para satisfazer apenas as necessidades do ego? Ou no caso já está buscando entendimento para que este se torne algo prático e útil em sua vida? Outra, qual o percentual das coisas que você busca entender estão correlacionadas com as suas ações práticas no mundo? Esse vídeo eu queria dedicar a pessoas que de alguma forma já estão começando a entrar num processo de incômodo interno, incômodo consciencial, intraconsciencial, a respeito de como ela vem administrando os entendimentos dela. E no sentido de que as pessoas começam a se incomodar de perceber que muito das coisas que elas estão buscando entender, aquilo tá entrando num modus operandi passivo. Ou seja, a pessoa ela começa a se perceber como um buscador por muitas fontes de conhecimentos, mas que na hora da ação prática, de colocar aquilo no mundo de uma maneira útil, que vai ajudar outras pessoas, ela se percebe sem vontade, sem yang, sem energia para estar mobilizando isso. E o que resta nessas experiências é simplesmente um consumo, né, um vício, vamos dizer assim, informacional. A pessoa ela entra num ciclo de buscar cada vez mais informações, mais enciclopédias, mas nada daquele conhecimento está se harmonizando com a sua vida prática. Se você que está vendo esse vídeo, você percebe em algum nível que as suas buscas de conhecimentos elas estão excessivamente teóricas, né, e faltando praticidade, e isso está te trazendo algum tipo de incômodo, esse vídeo ele vai ser útil para você. Qual que é a definição que eu estou tentando passar nesse vídeo a respeito do entendimento passivo? O entendimento passivo é aquele indivíduo que ele tem necessidade de buscar novos conhecimentos, novas compreensões. No entanto, ele está destituído de qualquer movimento de aplicação daqueles entendimentos. Ou seja, ele busca entender por entender. Isso me fez começar a entender que o conceito da palavra consumir, o consumismo, ele pode ser, a gente pode entender ele de uma maneira bem mais ampla. O consumismo não é só um consumismo material de produto, né? A pessoa ela pode ser viciada em fazer cursos. Aí você até pode estar pensando assim, pô, mas bem, cursos é interessante, são novos conhecimentos, novas abordagens. Não, eu vejo que é necessário. Mas às vezes isso também pode estar, essa questão de estar buscando muitos cursos, né, em um menor espaço de tempo, buscar excessivamente novos conhecimentos, pode ter dentro desse processo também várias autossabotagens, várias autocorrupções, no sentido de o indivíduo ele não ir na cerne do problema, dele não conectar com si próprio e ver realmente o que ele precisa superar. E ao invés disso se tornar ferramentas, né, para que a pessoa ela desenvolva o seu processo, aquilo simplesmente vira um instrumento de dispersão. Ou seja, o excesso de cursos, o excesso de busca por novas compreensões, muitas vezes acaba se tornando uma dispersão e não realmente um processo de compreensão interna, de aumento, né, dessa bagagem, desse input, né, de trazer novas coisas para dentro. Essa noção, né, do entendimento, da busca por novos entendimentos como um objeto de consumismo, como um objeto de consumo, eu percebo muitas vezes que o indivíduo, às vezes, ele vai entrando num ciclo
tão grande de vícios por esse processo, que ele chega às vezes a momentos de nem perceber mais por que ele está pesquisando determinada coisa, né? Ele simplesmente já está mergulhado em uma série de coisas que ele já não consegue mais linkar aquilo com a sua própria experiência. Existe o que a gente chama de a síndrome do teoricão, né? Que eu, pelo menos na minha experiência pessoal, eu vi isso acontecer muito na academia, na universidade, que nada mais é que o indivíduo ele ficar preso a teorias, né? Ele ficar preso aos entendimentos passivos e não aplicar esses entendimentos, né? Ou seja, o indivíduo ele vai vivendo um processo cíclico, né, de absorção de conhecimentos, de novos entendimentos, mas aquilo fica sempre gravitando a nível teórico e mental, e aquilo ele não coloca em prática. É muito comum hoje nós vermos pessoas que vivem essa síndrome do teoricão. A pessoa ela é pura teoria, ela fala de um monte de coisa, ela conhece muita coisa, mas quando você vai vasculhar internamente, ela não experienciou aquilo que ela fala, ela não praticou aquilo, ela não vivenciou, ela não colocou esses entendimentos a níveis ativos. Eu queria fazer uma ressalva que, hora alguma, o meu intuito é colocar uma ideia anti o processo da curiosidade ou contra o processo da curiosidade. Não é essa a ideia, porque por trás mesmo das pessoas que têm essa necessidade por buscar novos entendimentos, eu vejo que existem traços muito importantes nisso, que é o fato da pessoa ser curiosa. Seria muito pior, né, a pessoa que se mantém numa zona passiva de não se manifestar e ainda assim não fosse curiosa por novas coisas. A curiosidade, ela é uma ferramenta, eu vejo que ela nos move, ela muda os nossos paradigmas, as nossas perspectivas, faz com que nós nos reciclamos, que nós nos modifiquemos. A questão, eu volto a ressaltar, não é a curiosidade em si, é o fato o que você está fazendo com a sua curiosidade. A sua curiosidade está se tornando só coisas passivas ou as suas curiosidades estão se tornando coisas ativas? Como que entra nessa história então os entendimentos ativos? Os entendimentos ativos, ele nada mais é que o processo de você estar nessa curiosidade interna, nessa vontade interna por buscar novos entendimentos, mas que você se harmoniza em buscar esses entendimentos de uma maneira ativa, de uma maneira de ação, né? Não é entender por entender, é entender para se fazer ações. Quando eu penso em entendimento ativo, a primeira palavra que me vem na mente é a questão da interação. O entendimento ativo, eu vejo que ele é aquele momento que nós saímos das nossas zonas de conforto e nós vamos começar a interagir com pessoas, com a natureza, com as coisas, com os objetos que nos cercam, a partir desse entendimento que nós estamos querendo aplicá-lo de alguma forma. O entendimento ativo, ele é o processo de tirar nós da condição teórico-mental, né? De sairmos dessas zonas mentais, teóricas, para realmente colocar as coisas em prática. O entendimento ativo, eu vejo que ele é uma mudança nos modus operandi, né? No processo comportamental de quem tem um processo do entendimento passivo, a partir do momento que você se afina com uma vontade sincera de servir de alguma forma para tudo aquilo que te cerca, com esses entendimentos que você vem adquirindo. A proposta que eu tenho hoje de técnica de autoconhecimento para as pessoas que vivem esse processo do entendimento passivo seria a seguinte: técnica do entendimento aplicado ou técnica do entendimento ativo. É o ato de ter vontade sincera, útil e prática da aplicação e serviço no sentido de servir dos entendimentos que estejam se querendo compreender. Se esse vídeo serviu, né, para você, eu teria uma dica que de repente seria uma coisa interessante, de você ter um processo um pouco mais laboroso
de repente fazer uma lista, tentar fazer um autovasculhamento de até agora dentro do seu processo, quais tipos de entendimentos você veio buscando que foram simplesmente coisas passivas e quais tipos de entendimentos você vem também construindo que se tornaram coisas ativas. E tentar sintonizar com o seu momento, com o que você acha que é a sua missão existencial, com o que você vem a fazer. Mas uma coisa que mais me chama a atenção, que eu queria sintetizar para esse vídeo, é o quanto que nós perdemos de energia, e energia num conceito mais amplo, energia mental, energia do nosso ser, né? O quanto que nós perdemos energia quando às vezes nós ficamos canalizados, né, entrando em ciclos de buscas por entendimentos que não têm aplicabilidade nenhuma, né? Eu conheço várias pessoas que vivem esse processo, eu mesmo vivo isso em alguns níveis e percebo o quanto que às vezes a impressão é que estamos andando em torno do próprio rabo mesmo, no sentido que você faz esforço para as coisas, mas você não vê aquilo repercutir de uma maneira à sua volta. Então, antes de mais nada, dessa questão de superar os entendimentos passivos, é perceber o quanto que nós perdemos energias com esse tipo de coisa, sendo que essas poderiam ser canalizadas em coisas que vão otimizar mais o nosso processo e o processo das pessoas à nossa volta.